Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Boa Noite com Jesus, da Igreja Batista Vila Guilhermina, em Montes Claros. Nosso desejo é que tudo esteja bem com você e com sua família. Depois de um dia de trabalho, você está aí no seu lar, descansando, preparando-se para dormir, que Deus lhe conceda uma noite de sono reparadora, viu? Que você possa acordar disposto para um novo dia de trabalho e que Deus te abençoe. Eu quero convidá-lo para uma leitura bíblica nesse momento, para a nossa breve reflexão. Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, começando a leitura no versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Que Deus aplica no nosso coração essa palavra. O escritor aos Hebreus está falando de Jesus, o grande sumo sacerdote que está à direita do Pai, não é? E intercede por nós. Olha, eu estava lendo hoje o capítulo 1 de Atos, e quando narra aquele episódio dos discípulos estarem ali conversando com Jesus, as últimas instruções de Jesus para os discípulos, não é? Quando ele promete a vinda do Consolador, do Espírito Santo, enfim, que ele diz que eles serão testemunhas. Aí depois de dizer essas palavras, Jesus vai para o céu. Diz que ele é envolto em uma nuvem e os discípulos ficam olhando, né? E ele foi então para a casa do Pai, depois de completar todo o propósito para o qual ele tinha vindo a essa terra. Então é esse sumo sacerdote que o escritor aos Hebreus diz que nós temos lá no trono de Deus. Nós temos, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, voltou aos céus, não é? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele diz, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Olha, se nós temos esse sumo sacerdote, esse grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, está à direita de Deus Pai, ele diz que nós possamos nos apegar a isso com firmeza à fé que nós professamos. Não é? A Bíblia diz que quem se aproxima de Deus precisa crer nele. Você não se aproxima de Deus sem estar crendo nele. Você não pede nada para Deus sem estar crendo que ele pode responder. E isso é que o escritor diz, com toda a firmeza da fé que nós professamos. Não é? Nós professamos a fé em Cristo Jesus, nós professamos a fé que ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, com toda firmeza, com toda segurança, nós podemos fazer essa declaração. E o escritor dá uma razão muito boa aqui. Ele diz assim, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas sim, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, quando você está aí nos seus lamentos, nos seus momentos de grande dificuldades espirituais, dificuldades materiais, pode ter certeza que Jesus compreende todas elas. Por quê? Porque diz o texto que ele passou por todas essas dificuldades. Né? Ele passou por todos os perrengues que um ser humano passa. Né? Ele teve cansaço, ele dormiu, ele teve que enfrentar tempestades, acalmar tempestades, ele teve que pedir água para uma senhora, ele teve que comer, enfim,
Ele se sentiu triste, ele chorou no episódio ali da morte do seu amigo Lázaro. Então ele passou por todos esses momentos, né, que nós também passamos. Então o texto diz que ele pode nos compreender e agir em nosso favor justamente por causa disso, porque ele passou por todas essas coisas. Diz o texto, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Lembra quando ele foi tentado logo após o seu batismo, que ele foi levado para o deserto com fome, o diabo chega e fala, pega uma pedra dessa aí e transforma em pão, isso é moleza para você fazer. Né? Ele disse, nem só de pão viverá o homem. Depois, tá vendo todas essas coisas maravilhosas que tem o mundo? Eu te dou, se você me adorar. Você vai adorar só, a gente adora só a Deus. E depois, pula daqui de cima, vai dar ordem aos seus anjos e nenhuma pedra, você não vai se machucar em nenhuma pedra. Ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Jesus passou por todos esses tipos de tentação. Agora, ele não caiu nelas, não é? Ele não pecou. Então, ele pode ser o nosso representante, ele é o nosso representante junto de Deus, ele passou por tudo isso. Então, quando nós colocamos as nossas lutas diante dele, né? Eu já vi alguém dizer, mas fica meio chato a gente ficar falando para Deus daquelas coisas íntimas que a gente tem. Não, a gente tem que falar para ele. Talvez a gente não tenha que falar em público, não é? Porque nem todo mundo vai compreender, mas lá no seu secreto, você pode abrir seu coração para Deus, falar com Ele todas as coisas, porque Ele vai te compreender, Ele vai te perdoar, Ele vai te dar a oportunidade de um recomeço, Ele vai te levantar, Ele vai fazer aquilo que for preciso para que você rompa em fé, para que você continue caminhando a sua jornada de fé, porque Ele passou por todas essas coisas, não é? Assim, diz o versículo 16, assim aproximemo-nos da graça, do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, Jesus, ele pode vir em seu socorro. Basta você chegar na presença dele com toda a confiança, basta você chegar na presença dele com toda a simplicidade do seu coração e abrir o seu coração para ele, não de maneira orgulhosa, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Chega com humildade diante do Senhor, colocando a sua vida diante dele, falando daquelas suas lutas, daquelas coisas, daquelas batalhas íntimas que você tem. Fale com ele, coloca diante dele, que ele vai ouvir, ele vai te atender. Possivelmente ele não dê a resposta que você queira, mas ele vai dar a resposta dele, e eu sempre digo que a resposta de Deus é a melhor resposta que pode existir, né? Então confie em Deus, entregue todas as suas lutas diante dele. Por quê? Porque ele pode. O texto diz que ele está lá no trono, que ele adentrou ao céu, que ele voltou ao céu, não é? Os discípulos estavam com ele, os discípulos recebem todas as instruções, depois eles ficam olhando Jesus subir para o reino de Deus, para o trono da graça do Senhor, não é? E eles estavam lá, vendo. E Jesus voltou para a casa do Pai, e lá ele intercede por nós de uma maneira misericordiosa. De uma maneira misericordiosa, porque ele passou por aqui, ele sabe como são e quais são as nossas lutas. Então, hoje, você pode se ajoelhar diante de Deus. Você pode se curvar diante de Deus, aí na sua casa. Antes de dormir, dobre os seus joelhos na presença de Deus e com toda a confiança, fale com Ele, porque Ele vai te ouvir. A sua oração é a mesma de qualquer pessoa, com as suas particularidades, evidentemente, mas ela tem o mesmo, ela vai para o mesmo lugar, ela chega na presença daquele que de fato pode nos ouvir. Não é a minha oração, não é a oração de fulano, beltrano ou ciclano que vai resolver as suas dificuldades, é a sua oração, é a sua sinceridade, a sua confiança
de chegar na presença de Deus. Então, que você possa reunir sua família, chama os seus, diga, vamos orar ao nosso Deus. Ou ajoelhe-se e ore ao Senhor, com toda certeza de que Ele vai ouvir a sua prece. Que Deus te abençoe. Permita-me orar pela sua vida e pela vida da sua família. Pai querido, no nome de Jesus, ó Deus amado, nós estamos orando agora, Senhor, uns pelos outros. Eu estou orando pelos meus irmãos, meus amigos, que estão participando conosco desse momento, Pai, desse programa. Que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações, que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Ó Deus querido, visita cada família, visita cada lar, Senhor, agora. Estenda as tuas mãos abençoadoras sobre cada vida, Senhor. Ó Deus querido, que agora que a família está em casa, ó Deus querido, que todos estão se preparando para dormir, que o Senhor esteja colocando as tuas mãos abençoadoras, concedendo um sono tranquilo, um sono reparador, Pai. Ó Deus, que ao acordarmos, possamos glorificar o teu nome por mais um dia que o Senhor estará nos dando. Ó Pai querido, muito obrigado por esse momento que nós oramos ao Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Muito obrigado. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Até a próxima, se Deus permitir, viu?